Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos pela semana que terminou, por esse final de semana. Pedimos a tua bênção, a tua proteção sobre nós, nossas famílias, que possamos descansar dos nossos afazeres, que possamos ter oportunidade para ir na igreja te adorar. Abençoa, Deus, este dia e envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 29, que diz assim: Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, uma das situações mais difíceis para uma criança pequenininha é a hora de largar a mamadeira. Para muitos bebês é difícil essa questão, pois a mamadeira faz parte da sua vida, sacia sua fome. Mas chega em um momento da vida em que ela não é mais útil. Pelo contrário, se continuar apenas com a mamadeira, a criança será prejudicada em seu desenvolvimento. Os pais precisam ter habilidade para fazer essa transição da mamadeira para a comida mais sólida, como feijão, arroz, saladas, carne. Assim como a mamadeira é útil enquanto a criança é bebê, o apóstolo Paulo diz que a lei foi útil até a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, ao mundo. Com a chegada de Jesus, a lei perde a sua importância na vida do ser humano, que é salvo somente pela fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Paulo diz assim: Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Paulo diz que antes de Jesus vir ao mundo, sofrer pelos nossos pecados da cruz e morrer para nos salvar, nós éramos escravos da lei. A imagem aqui é como se estivesse em uma cela, presos, e a lei fosse o carcereiro que nos impedia de ter liberdade e felicidade, como diz Romanos 3, 19 e 20. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Assim, todos os seres humanos estavam presos à lei, ao pecado e à condenação eterna por causa do descumprimento da lei. Como diz Romanos 3, 23, todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Paulo afirma que a lei teve o seu lugar como preparativo para o povo de Deus receber o Salvador Jesus.
Com a vinda de Jesus, a lei não é mais necessária, assim como a mamadeira deixa de ser necessária para a criança. Lindo como Paulo fala dessa transição. Ele diz: agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. A lei sempre tem a função de mostrar o nosso pecado e a ira de Deus contra nós. A função da lei é fazer com que o ser humano reconheça sua situação de perdição e se desespere por causa disso. Ela funciona como exame que a gente faz nos laboratórios que pode detectar uma doença. O exame serve para isso, mas o exame não tem o poder de curar, ele só mostra a doença. Assim, a lei mostra o pecado, a ira de Deus e o castigo eterno no inferno. A cura vem pelo remédio. E o nosso remédio espiritual para o nosso problema, nossa doença chamada pecado, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, pagou a nossa culpa e a nossa dívida com Deus na cruz e conquistou para todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quem recebe pela ação do Espírito Santo, que vem através da palavra de Deus, do batismo da Santa Ceia, a fé em Cristo, é libertado da lei e vive única e exclusivamente pela fé em Cristo. A fé muda nossa condição perante Deus. De pecadores perdidos e condenados ao inferno, passamos a ser filhos e filhas de Deus, conforme diz Paulo no texto de hoje, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. No batismo, como meio pelo qual Deus nos dá a fé em Cristo, a conversão do pecador em cristão. Lá no batismo nós nascemos para Jesus e recebemos dele uma nova vida e um novo nome, cristãos. Lá no batismo nós recebemos tudo o que Cristo é e conquistou para nós na cruz, a sua justiça, a sua santidade, a sua filiação de Deus, porque Cristo levou tudo o que era nosso, o nosso pecado, a nossa culpa e a ira de Deus. Por isso Paulo diz assim sobre o batismo na sua carta a Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é o batismo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A primeira mudança que acontece na vida de uma pessoa quando ela se torna cristão é que acabam as diferenças entre ela e os outros. Paulo diz que não existe diferença entre judeus e não judeus, escravos e livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Existem diferenças sociais e econômicas no nosso mundo, entre as pessoas, mas não existe diferença espiritual entre as pessoas. Todas as pessoas do mundo são pecadoras e foram amadas por Deus, salvas por Jesus, e todos nós recebemos a fé através da ação do Espírito Santo em nós. Tudo isso que Deus fez e faz por nós sem merecermos, a Bíblia chama de graça, a graça de Deus. Na fé em Cristo mudam-se nossos valores, princípios, conduta moral, prioridades. Como cristãos, nós temos um compromisso com Jesus, com sua palavra, com a oração e com a igreja. Procuramos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, não pelo peso da lei, não pelo medo da condenação, mas agora, movidos pela fé, tentamos servir a Deus por amor. Por tudo isso, estimado irmão e irmã, a vida do cristão é diferente no mundo.
Existe dentro de nós uma coisa que o mundo não tem, uma alegria pela salvação que é muito maior do que qualquer problema, dificuldade ou aflição que possamos passar neste mundo. Nós sabemos que somos apenas passageiros neste mundo, mas que um dia estaremos com Cristo no céu, o que é incomparavelmente melhor. Por isso, vivemos esta vida para adorar, honrar e servir a Cristo que nos amou tanto e se sacrificou por nós na cruz. Na fé em Cristo, levemos a sério o buscar em primeiro lugar a Cristo na sua palavra, na oração, na igreja, e vivamos como cristãos neste mundo, porque fomos transformados e sabemos que o sentido da vida está em viver uma vida comprometida e consagrada a Cristo. Lembremos que somos livres, mas liberdade não é fazer aquilo que bem entendemos. Liberdade é você fazer o certo, segundo a palavra de Deus. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14 diz assim: Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e vivemos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor está conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. Que a Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz, e que nós possamos também termos alegria pela salvação, termos alegria pela fé, termos alegria pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e nossas famílias, mas acima de tudo, ó Deus, que a nossa alegria seja Cristo, e com Cristo a salvação eterna. Fica, ó Deus, esse dia conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.